Muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados, e a quem nos acompanha nas nossas sessões. Se todos estiverem de acordo, íamos iniciar, para que não haja nenhum atraso, íamos iniciar as nossas audições, que estão marcadas para hoje. Temos agora agendada para as 10h30 os dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes de Portugal, o STAMP, e se todos estiverem de acordo, suspendíamos os nossos trabalhos e imediatamente a seguir ouvíamos o sindicato que chamamos para ouvir. Estão então suspensos os nossos trabalhos até chegarem os nossos convidados. Muito obrigado. Retomando os nossos trabalhos, dando as boas-vindas ao Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal, doutora Maria Luís Martins e doutora Catarina Silva, que são dirigentes do sindicato e que, não tendo propriamente uma apresentação inicial, pediram para, no início, dirigir umas palavras e depois darei a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Faremos aquela ronda. A primeira ronda é uma ronda de pergunta-resposta de cada um dos partidos. A segunda ronda a existir é uma ronda de pergunta com resposta no fim de 2 minutos de pergunta e depois, no fim, cada um dos seus deputados presentes poderá ainda colocar uma questão que entenda do ponto de vista individual. Doutora, tem a palavra, faz favor. Obrigado. Maria Luís, por favor. Maria Luís, está bom. Obrigada. Muito obrigado. Então, só falta-nos um elemento do sindicato e eu queria, não tem sido muito normal, mas nós somos uma equipa, eu e a Catarina e o Pedro. Haverá perguntas para os quais a Catarina poderá estar mais bem preparada e ter uma resposta mais...
ia pedir para, se eu entendesse que fosse assim, se podia passar a palavra à Catarina e ela responderia em nome do sindicato. Com certeza. Muito obrigado. Com certeza. Passo então a palavra ao grupo parlamentar do PSD para iniciar as questões que entenda. Sr. Deputado Paulo Muniz? Não. Faz favor, Sr. Deputado Oliveira. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento naturalmente os dirigentes do Sindicato de Trabalhadores de Transportes de Portugal, nomeadamente a doutora Maria Luís Martins, a quem eu desde logo coloco já algumas questões concretas sobre esta matéria. Esta matéria da TAP tem sido capa dos jornais todos os dias e, portanto, vou deixar de fazer considerações sobre esta matéria e vou direto e pergunto-lhe se conhece o plano de reestruturação da TAP e, no fundo, qual é que é a posição do sindicato relativamente a este plano de reestruturação e que impacto é que ele, de facto, teve junto dos vossos representantes. De facto, não conhecemos o plano de reestruturação na sua íntegra. Tivemos algumas reuniões na altura com a administração para encontrar o tal acordo temporário de emergência. Soubemos agora e sabemos agora que a Comissão exigia 20% de cortes, não necessariamente no corte dos salários dos trabalhadores. O impacto que teve realmente, todas estas medidas tiveram um impacto muito negativo na vida de todos os trabalhadores, porque além de sermos contribuintes como todos os portugueses, estamos duplamente a tentar salvar a TAP. Temos um corte de 25% no nosso ordenado, no pessoal de terra. O pessoal de bordo terá mais, o pessoal de terra temos 25% do corte do nosso ordenado, o congelamento de subidas de escalão, congelamento de anuidades e uma série de outros benefícios que teríamos. Na altura, tudo foi feito e a nossa perspectiva era de que não havia outro caminho, não haveria outro caminho e, efetivamente, seria aceitarmos esse plano de reestruturação e os cortes implícitos e tentarmos salvar a companhia e futuramente passarmos a outra fase, que veremos o que é que acontecerá agora, ou então a companhia entrar em insolvência e o regime sucessâneo de coisas que não, alternativas que não eram viáveis para nós. Para perguntar, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Aliás, reuniram com a administração, foi como disse, algumas vezes com a administração, e da parte do governo, houve alguma reunião com alguém no governo? Chegaram a pedir essa reunião? Foram atendidos? Sim, da administração reunimos na altura quando o Ramiro Sequeira era o CEO interino. Aliás, o plano de reestruturação foi todo planeado com o Ramiro Sequeira. E reunimos também depois com o Ministro Pedro Nuno Santos no Ministério, onde fomos dando conta de algumas preocupações. O Sr. Ministro tomou nota das nossas preocupações e na altura o panorama não era fácil e acho que todos embarcámos nessa missão de salvar a TAP. Para perguntar. Obrigado. Nessa reunião foi-lhes dito que o corte dos salários de 25% foi uma imposição da União Europeia? Não foi dito que foi uma imposição. Foi a maneira que foi encontrada na altura, nas reuniões da administração. O Dr. Ramiro Sequeira e a restante administração, não me recordo muito bem quem esteve presente também, o que nos foi dito é que iriam ser encontradas várias formas para ir de encontro às exigências da Comissão, que iriam ser renegociados contratos com os leasings, iriam ser renegociados contratos com fornecedores e iria haver um corte na massa salarial dos trabalhadores. Por isso, esse conjunto de medidas é que iria de encontro àquilo que a União Europeia estava a exigir. Nunca nos foi dito que
que os cortes que eram só 20% e que não teria, mas foi a maneira encontrada pela administração. Nós nunca soubemos agora, posteriormente, nesta comissão, dessa indicação de que a União Europeia teria só os 20% do corte total das despesas da TAP. Para perguntar. Há pouco a doutora dizia que, na perspectiva do sindicato, de facto, era o melhor que havia a fazer, era o plano de reestruturação, se percebi bem, mas pergunto-lhe se esse processo de reestruturação era o mais adequado ou não, porque havia aqui alguma dúvida, fiquei com essa dúvida, se no vosso entender era o mais adequado ou se teve que ser porque não havia outra hipótese. Responder. O plano de reestruturação nós não o conhecemos, não é? As medidas que foram depois negociadas entre os sindicatos e a administração, assim, nós não temos todos os nossos associados foram consultados em relação a este plano de reestruturação. Nós fizemos questão de dar a conhecer aos nossos associados do plano de reestruturação, não, da negociação, do acordo temporário de emergência. E foi aprovado por unanimidade e foi assim que nós assinámos o acordo com a administração. Se na altura, sim, na altura todos achámos que não haveria outra solução e que, se me perguntar agora se a minha opinião é mesmo, não, acho que neste momento já está desadequado, mas na altura nós vimos bem o que é que se estava a passar nos aeroportos. Nós fazíamos parte daquela realidade e, de repente, no nosso local de trabalho e na pista os aviões estavam todos parados, por isso nós percebemos bem que foi uma realidade dura. Sim. Para perguntar. Quando diz desadequado, vai ao encontro daquilo que é a visão que passa pela falta de trabalhadores hoje em dia na TAP ou não? Sim, eu creio que, porque também na altura todas as previsões eram bastante mais pessimistas do que o que aconteceu, não é? Ninguém estava à espera da retoma já em 2022, creio eu, a não ser 2 ou 3 pessoas que são extremamente otimistas. Ninguém estava à espera. Eu considero, efetivamente, que houve um corte de pessoal demasiado. Agora, por exemplo, o colega que não está presente porque vinha no Porto no voo das 7, que atrasou por falta de tripulação. E por isso é que não está presente. Nós estamos porque viemos ontem. Perguntar. Ou seja, embora o plano de reestruturação que não conhecem, como já disse bem, não terá incorporado nem terá tido em conta esta possível falha que haveria, porque não contavam com a recuperação tão rápida, é isso que quer dizer? Responder? Sim, eu entendo que sim. Eu entendo que todas as estruturas envolvidas, mesmo a nível do turismo, de tudo o que anda à volta do turismo, hotelaria, restauração, ninguém estava preparado para esta retoma tão rápida. Orientava-se a retoma para o fim de 2023, 2024. A retoma foi já em 2022 e ainda bem, mas realmente o que atrasou, a meu ver, foi esta gestão da TAP não ter percebido isto mais cedo, porque tudo é depois recuperável. Na altura achou-se que era aquele corte que se deveria fazer, mas com a tendência do turismo e da procura da população, acho que se deveria ter tomado medidas mais cedo para que não chegássemos ao verão com falta de pessoal. Poderia ter sido tomada essa providência. Para perguntar. E por falar em administração, concretamente aquilo que é o novo CEO da TAP, já houve alguma reunião convosco? Se sim, o que é que foi de facto transmitido e quais são as expectativas que existem relativamente a essa matéria? Do Dr. Luís Rodrigues. O Dr. Luís Rodrigues convocou uma reunião no dia 19 de abril. Eu não estive presente, esteve a Catarina, por isso agora se calhar depois passo-lhe a palavra. Depois teve a oportunidade de fazer também, no dia 26 de abril, que fez a reunião com os sindicatos no dia 19 e no próprio dia 19 foi enviado uma comunicação interna para todo o mundo TAP,
onde o Dr. Luís Rodrigues se apresentou aos trabalhadores, presencialmente no refeitório do Reduto TAP, e com um link para quem não estivesse e pudesse assistir. A reunião, passo já a palavra à Catarina, da comunicação do Dr. Luís Rodrigues aos trabalhadores. Fiquei agradavelmente surpreendida porque as primeiras palavras deles foram exatamente para as pessoas e que o mais importante na empresa são as pessoas, que é também essa a nossa visão, e esta anterior gestão, agora uma parte, não esteve muito próxima das pessoas e realmente acho que o maior asset, agora falta uma palavra, ativo, asset, riqueza das empresas são os seus trabalhadores. Vou passar então à Catarina. Bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sim, no dia 19 de abril estivemos reunidos com o Dr. Luís Rodrigues, ele fez uma convocatória para todos os sindicatos do Grupo TAP. Pudemos expor todos os nossos problemas, as nossas dúvidas. Ele foi bastante acessível, respondeu-nos, pediu-nos calma e serenidade acima de tudo. Nós, STAMP, indicamos principalmente que precisava de ser mudada a política de recursos humanos no que diz respeito a lidar com os trabalhadores. Neste momento, ou até à entrada do Dr. Luís Rodrigues, era uma política muito distante dos trabalhadores. Nós que estamos, por exemplo, mais na escala do Porto, a engenheira Cristina terá ido lá 2 vezes. E então, pronto, aquilo que nós dissemos foi exatamente isso. Esperamos uma política mais próxima dos trabalhadores, que se interesse mais por aquilo que são as dificuldades dos trabalhadores no geral. Para perguntar? Houve uma carta que foi enviada ao CEO da TAP, da vossa parte, julgo eu, a pedir em 30 dias para a apresentação de propostas com as vossas preocupações. Foi antes ou depois dessa reunião? Foi antes da reunião. Peço desculpa, Sr. Presidente. E conseguiram obter as respostas todas nessa reunião, relativamente às questões colocadas? Responder? Obrigada. Nessa reunião, foi feita a carta aberta uns dias antes. O Dr. Luís Rodrigues imediatamente convocou os sindicatos, mas não convocou os sindicatos com esse propósito. Acredito que o vá fazer brevemente. Os 30 dias também ainda não passaram. Ele convocou os sindicatos foi mais para se apresentar aos sindicatos, para dizer ao que vinha, e não para efetivamente responder a todas as nossas exigências, digamos assim. Julgo que será marcada uma reunião o mais breve possível para esse efeito. Para perguntar? Então significa que não há ainda resposta a essas preocupações. Esperemos que haja para breve. Em 2018, a TAP registrou um prejuízo de 118 milhões de euros. E a empresa, nessa altura, viria a pagar prémios aos quadros superiores na ordem de 1,171 milhões de euros. Na altura, foi notícia que o sindicato se insurgiu contra esta prática. E o sindicato dizia que não era habitual distribuir por todos os trabalhadores, era habitual por todos os trabalhadores, não apenas por alguns. E, portanto, que resposta é que tiveram na altura perante a questão que colocaram e se nos anos seguintes continua a existir esta prática? Responder? Não percebi a última parte, desculpe. Como? Não percebi a última parte da pergunta. Que resposta é que tiveram a esta questão quando colocaram, relativamente a haver a distribuição apenas por alguns trabalhadores, e se continuar a existir esta prática no futuro? Ou seja, estamos a falar em 2018 e se depois, nos anos seguintes, continua a existir esta prática de que a divisão fosse só apenas por alguns trabalhadores e não por todos? Essa divisão de lucros na altura foi pública, por isso nós, enquanto sindicato, não temos conhecimento dessas distribuições de prémios isso foi público na altura, porque veio para a comunicação social e, aliás, o Ministro Pedro Nuno Santos tomou uma posição bastante ativa e contra essa distribuição de lucros. Nós, enquanto sindicato, sim, demos a nossa opinião, achámos que não fazia sentido
E a resposta que tivemos foi realmente a posição do Sr. Ministro das Infraestruturas, que veio de encontro àquilo que era a nossa posição. Relativamente a anos posteriores, não temos conhecimento. Era meramente fazer suposições, fala-se que sim, não é? Há muitas conversas de corredor, sobretudo no Reduto. Nós estamos um bocadinho mais longe, a conversa que se tem hoje já só chega ao Porto daqui a 3 ou 4 dias, mas há efetivamente conversas de que sim, terá continuado a haver alegadamente distribuições ou prémios, mas não é um facto que nós tenhamos conhecimento. Para perguntar e concluir, Sr. Deputado Patrício Oliveira, faz favor. Eu termino só com esta questão. De facto, o Estado injetou 3,2 mil milhões de euros dos contribuintes num plano de reestruturação, que é secreto, que não têm sequer conhecimento, como disse aqui. E não há prestação de contas desses milhares de milhões que foram aqui investidos. Da vossa parte, tendo em conta o dia-a-dia que sentem na TAP, há a noção de que é preciso explicar isto aos portugueses? Responder. Eu entendo que a sociedade esteja dividida. Aliás, mesmo nos próprios sindicatos, nem todos os associados pensam da mesma maneira. O nosso enquanto dirigentes do sindicato, o nosso entendimento é de que realmente a TAP é uma empresa essencial para o país, para a economia do país, para o turismo do país. A TAP não é um buraco sem fundo. As sucessivas gestões danosas é que têm feito da TAP uma empresa que não dá lucro e que não tem um bom nome e nem uma boa imagem. Mas se depender dos trabalhadores da TAP e agora com o compromisso que a Catarina tem deu um bom feedback da reunião com o Dr. Luís Rodrigues, da apresentação que ele fez aos trabalhadores, do trabalho que ele fez na SATA. Eu acho que a única coisa que faz falta à TAP neste momento é uma gestão séria, uma gestão honesta e uma gestão que vá de encontro ao que é a procura e aos direitos dos trabalhadores. Muito obrigado. Vamos agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Maria Luís Martins, dirigente, e quem a acompanha. Muito bom dia. Obrigado por terem vindo. Doutor, eu gostava de começar por lhe fazer uma questão que já foi amplamente debatida aqui com outros sindicatos, em que um dirigente sindical abriu um bocadinho a ponta do véu e disse que o caso Alexandra Reis podia ser a ponta do iceberg, que muitos outros se podiam suceder e que até agora não tenham chegado à praça pública. E o facto de Alexandra Reis ter ido para a Secretária de Estado do Tesouro poderá ter precipitado que se soubesse e que fosse tornado público este acontecimento. Na sua opinião, no seu conhecimento, haverá mais casos Alexandra Reis? Para responder. Sr. Deputado, nós podemos unicamente especular, porque realmente eu concordo com essa perspectiva de que se a doutora Alexandra Reis não tivesse ocupado um cargo público, provavelmente isto não teria vindo, a comunicação social não teria. Nós contamos efetivamente com a comunicação social para ir levantando estas questões e descobrindo estes casos polémicos, mas que seja do nosso conhecimento. Como eu disse há pouco, fala-se muito, há muita conversa de corredor, de prémios, de anteriores administradores, de saídas milionárias, mas factos, concretamente, e conhecimento nós não temos, na verdade, como dizer que sim, como comprovar que realmente essas situações existem. Para perguntar. Foi também numa destas audições falado que um caso que já é público e que a doutora certamente conhecerá, de uma diretora que foi contratada para gerir toda a equipa de tripulantes
de seu nome Carolina Tiba, que veio de uma empresa de aviação polaca, com um contrato com valores muito significativos, assinado em dezembro de 2022 e, estranhamente, ou não, o dirigente responsável por esses trabalhadores desse sindicato afirma que nunca viu a senhora nas instalações da empresa, que soube que eventualmente até seria contratada, mas que nunca foi apresentada, e teve uma expressão engraçada, apelidou de dirigente fantasma. O que é que nos pode dizer sobre isto? Conhece a senhora em questão? Já a viu nas instalações? Alguma vez reuniu? O que é que sabe sobre a senhora Carolina Tiba? Responder. Sr. Deputado, essa senhora viria para trabalhar diretamente com o pessoal navegante. Não é? Nós estamos no Porto, somos um sindicato de terra, à partida, mesmo que ela tivesse vindo, que eu não ponho em causa as palavras dos meus colegas dirigentes, que nunca a viram, efetivamente, e que a senhora nunca... Houve uma comunicação de serviço em que a senhora iria assumir essas funções. Nós, no Porto nunca foi, também não teria por que ir, porque normalmente a TAP tem uma figura que é o DTC, que faz efetivamente essa comunicação e essa ligação com os tripulantes, que no Porto não faz muito sentido, porque as apresentações normalmente o hub é Lisboa, não é? A centralização de toda a operação é Lisboa, por isso provavelmente essas reuniões teriam lugar em Lisboa e a dita senhora seria apresentada em Lisboa, alguém haveria nos corredores aqui em Lisboa, no Porto não teria por que ir lá, não reunimos com ela nunca. Para perguntar. Mais de 1.200 trabalhadores despedidos. Veio-se a saber que, afinal, o plano de reestruturação acordado com Bruxelas não obrigava a despedimentos, obrigava a cortes. Isto foi ou não má gestão por parte da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da companhia, ou, do que é seu conhecimento, também teve alguma influência governativa? O que é que nos pode dizer sobre isto? Responder. Na altura das negociações do acordo temporário da empresa, nós reunimos somente com a administração. As propostas foram todas apresentadas pela administração. Algumas foram sendo melhoradas, por exemplo, não me lembrar de uma do que o corte iria ser a partir dos 900 euros, nós, sindicatos, conseguimos que o corte fosse a partir dos 1.300. Não sei se o Governo terá tido alguma intervenção nessas medidas apresentadas pela administração, não lhe consigo dizer sim, mas que foram... Também não tínhamos conhecimento desse facto que veio agora a lume, que eram 20% do corte geral, não era... Foi-nos dito que iriam ser feitas vários cortes, várias negociações como eu já disse no início, de empresas de leasing, de fornecedores, vários contratos que iriam ser renegociados no sentido de haver alguns cortes também, alguns alongamentos de prazo para... o nosso corte também foi negociado para os 25% e foi, na altura não achámos que aquelas contas iam de encontro àquele valor que a Comissão Europeia tinha encontrado. Como não conhecíamos o plano de reestruturação, não sabíamos o que é que lá estava escrito, confiámos que efetivamente seria necessário fazer todos aqueles cortes e os despedimentos para conseguirmos que o plano fosse aprovado na Comissão Europeia. Para perguntar. Alguma vez reuniu com o Ministro João Galamba? Com o Ministro João Galamba, não. Não reunimos porque a reunião foi convocada quase de um dia para o outro, ou com 2 dias. Nós estamos no Porto, não conseguíamos vir. Pedimos, o nosso colega do sindicato pediu à secretária do Sr. Ministro um link onde nós pudéssemos assistir à reunião a partir do Porto e foi-nos dito que não era possível, que era uma reunião presencial e que não haveria possibilidade de assistir à distância, por isso não assistimos. Para perguntar.
tirando o Sr. Ministro, reuniu com alguém presencialmente do Ministério das Infraestruturas? Atual, não. Na altura do Ministro Pedro Nuno Santos, reunimos 2 vezes com ele e reunimos uma vez em videoconferência no sindicato com o Secretário de Estado Hugo Mendes. Para perguntar. Sendo um dos 2 ministérios que tem a tutela sobre a TAP, neste caso a tutela mais interventiva, o Ministério das Finanças tem uma tutela diferente, não tão de forma interventiva e tão premente. Posso-lhe perguntar, e sabendo que neste momento está aqui bem perto a decorrer a reunião entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro das Infraestruturas, do que conhece do modus operandi deste Governo, certamente tem a sua opinião própria, do Ministério das Infraestruturas, sente que a continuidade de João Galamba à frente do Ministério poderá de alguma forma prejudicar os interesses da companhia e também o processo de venda? Para responder. Sim, permita-me dizer-lhe, opiniões tenho muitas. E tenho, aliás, opiniões sobre todos os assuntos, mas não é uma opinião do sindicato. E eu estou em representação do sindicato, há associados que terão uma opinião, associados que terão outra. Eu realmente sou uma pessoa que tem imensas opiniões, mas não acho que no âmbito da Comissão seja do interesse. Mas o que eu tenho a dizer sobre esse assunto, o Ministro João Galamba disse que não ia ser interventivo, que nós iríamos reunir diretamente com a administração, que tudo passaria pela administração. Por isso, a continuidade dele ou não, creio que se for mesmo assim, que não afetará muito o decorrer dos trabalhos. Pelo menos foi essa a informação que foi veiculada, que não iria ser interventivo, que a nossa interação iria ser com a administração. Por isso, não me parece que a permanência do Sr. Ministro ou a substituição do Sr. Ministro tenha algum impacto nas futuras reuniões que teremos com a administração. Muito obrigado. Para perguntar. Passamos a palavra ao grupo parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Bernardo Blanco, tem a palavra? Não? Sr. Presidente, desculpe lá que eu ainda acabei de chegar, peço desculpa até por este atraso, e estava aqui só a perguntar ao Sr. Deputado Bruno Dias se ele não se importava de trocarmos só enquanto eu ainda estou a organizar as notas. E se sim, agradeço. Muito obrigado. Muito bem. É rápido. Ora bem, atenta a anuência e os agradecimentos todos, eu daria a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo por cumprimentar os dirigentes e representantes do STAMP, agradecendo a vossa vinda. Eu gostaria de começar por um tema que já foi aqui referido e que até já trouxeram um exemplo concreto das consequências disto que eu vou referir, que é as medidas tomadas em nome da reestruturação da TAP, nomeadamente o corte brutal de trabalhadores, foi completamente contraproducente. Não foi uma vantagem para a companhia, foi uma desvantagem brutal para a companhia, mandar tanta gente para o desemprego. O Dr. Manuel Beja, ex-presidente do Conselho de Administração, falou, agora depois de demitido, em cortes que foram até ao osso, foi a expressão que ele usou. A ex-presidente de Executiva reconheceu que faltavam trabalhadores em vários setores, e há notícias várias de cortes na oferta, com prejuízo para a TAP devido à falta de trabalhadores. E ainda agora referiu o caso concreto do elemento do sindicato que não se juntou à reunião porque o voo se atrasou por falta de trabalhadores. Ora, aquilo que gostaria que nos pudessem dar nota é, digamos, das interações que foram feitas sobre isso, da forma como este tema foi tratado ao longo do tempo e com a intervenção também do sindicato, e exemplos concretos dessa falta de trabalhadores e dos custos que isso tem vindo a comportar para a operação. Para responder.
Obrigada. Efetivamente, neste momento, nota-se uma falta de trabalhadores já desde o início do ano e provavelmente fim do ano passado. Na altura, achou-se que seria aquele o número de trabalhadores que, mediante a operação que estava prevista e mediante a retoma que seria mais tarde, achou-se que seria assim. Como eu já disse anteriormente, creio que com a alteração que houve nos mercados, no turismo, na procura, deveria ter havido uma ação mais atempada ou de reverter os despedimentos. Há muita gente que já voltou à empresa, porque efetivamente neste momento nós no Porto, em terra, poderemos sentir alguma falta de pessoal, sim, mas onde se nota mais falta de pessoal é efetivamente a bordo. Porque há muita... E manutenção. Temos alguns problemas de manutenção. O Porto é uma escala pequenina, temos uma operação pequenina, mas não recuperamos do que tínhamos em 2019, nem metade. Houve um desinvestimento grande no Porto, mas isso também ficará para outras conversas. Agora, realmente há muitos voos a serem cancelados por falta de tripulação. A manutenção no Porto não chega a todos os voos. Há muitos aviões que têm que aguardar a chegada da manutenção. Há voos em que a manutenção, os longos cursos, por exemplo, a manutenção tem que estar durante todo o turnaround do avião, tem que estar presente. Manutenção de linha, sim. Há alguns casos em que há uma manutenção que surge no momento e muitas vezes não há colegas disponíveis para fazer face a esse problema. Por isso, sim, realmente neste momento é um problema grande que acarreta custos, porque todos os aviões cancelados por falta de tripulação acarretam muitos custos à empresa. Proteção de passageiros, pagamento de indenizações, proteção noutras companhias, porque a TAP tenta sempre fazer aquilo que é o melhor para o passageiro. Nós temos um voo para Paris de manhã, mas temos outro à tarde, mas se houver um voo da Air France ou em que o passageiro tenha urgência, nós protegemos outras companhias e isso acarreta custos elevados para a empresa, sim. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor. Muito obrigado. Falou também agora, dentro das várias áreas da questão da manutenção, uma outra vertente da manutenção, a grande manutenção, as inspeções, os cheques em hangar. Nestas audições da Comissão de Inquérito tem ficado claro o problema que sempre foi a compra da manutenção no Brasil. E das audições com outras ORTs ficou claro que os trabalhadores sabiam disto, que avisaram a administração, que avisaram os diferentes governos e nada foi feito, e andará acima de 1.000 milhões de euros o prejuízo provocado por esta negociata, mais do que o estrago que foi causado pela crise pandémica, de acordo com as contas da própria Comissão Europeia. Pergunto se conheciam esta discussão, este problema, se intervieram sobre ele e que alertas é que foram dados. E já agora, também sobre a questão da falta de pessoal, também a questão do debate que houve com a própria companhia, com a administração, que discussão é que foi feita e que alertas é que foram dados sobre isto e sobre a manutenção. Obrigado. Doutora Maria Luís, para responder. Obrigada. Realmente o negócio da manutenção Brasil, inicialmente, e como já foi dito nesta comissão, poderia até ser interessante, teríamos alguns slots naquele negócio da troca. A intenção até era comprar a Varig, comprou-se a manutenção, depois, entretanto, o negócio da Varig não se concretizou. A troca dos slots ou a cedência de slots da Varig para a TAP seria uma coisa benéfica para a TAP. Infelizmente não aconteceu assim. A VEM foi sempre uma empresa que deu imenso prejuízo. Não conseguimos perceber porquê, não conseguimos saber porque é que foi mantida durante estes anos todos com o prejuízo. Fomos alertando várias vezes, aliás, acho que todos os organismos com alguma responsabilidade neste país o fizeram. Não foi possível terminar o acordo mais cedo. Não sei se teria a ver alguma coisa com leis do Brasil, mas foi o que nos foi dito sempre, que era um processo complicado. Nós sempre falávamos nisto nas reuniões, era um processo complicado, não haveria maneira, estava-se a tentar, pronto. Relativamente
Sim, isso, os alertas que fizemos, a resposta foi sempre essa, foi que era um processo difícil. Da falta de trabalhadores, sim. Da falta de trabalhadores, não temos tido grande resposta, não temos tido, ou melhor, não tem dado fruto. Não tem dado fruto. Os colegas têm sido readmitidos, têm sido pelo tribunal, não é? Que vão sendo readmitidos. Agora, há uma dificuldade tremenda de contratação de pessoas para a TAP. Eu estou na TAP há quase 30 anos e lembro-me que durante estes 30 anos toda a gente queria trabalhar na TAP. E neste momento ninguém quer ir trabalhar na TAP. E há pessoas que entram... Porquê? Porque as condições não são atrativas, não é? As condições não são atrativas. É uma empresa que está numa situação difícil, com cortes salariais, não se prevê quando é que isto poderá ser revertido. Nós estamos a pedir o fim dos cortes para ontem, não é? Porque nós já não faz sentido, não se vê. Mas realmente não é uma empresa atrativa neste momento. É preciso criar estabilidade, é preciso criar a tal paz social e segurança para que as pessoas sintam isto é um emprego de futuro. E neste momento eu pessoalmente não iria trabalhar para a TAP. Fui há 30 anos atrás e continuo com o mesmo empenho, a mesma garra e a mesma vontade, mas se fosse um primeiro emprego não seria essa a minha escolha. Normalmente escolhemos uma empresa com alguma segurança no mercado, com algumas condições salariais e não é, a TAP neste momento não oferece isso. Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias, só chamar a atenção que quando se fazem partes regimentais não se liga ao micro. Tem a palavra para prosseguir, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi onde a parte acaba e a pergunta começa, neste caso. Muito obrigado. Foi minha. Não, ninguém, está tudo bem, ninguém tem culpa, não podemos continuar. Vamos prosseguir. Muito obrigado. A minha última pergunta tem a ver com uma questão específica do Porto, da escala do Porto e do serviço no Porto. Quando a gestão privada, trazida pelo Sr. Nilman, introduziu um conjunto de, chamemos-lhe assim, inovações, uma delas foi uma coisa muito tradicional no Brasil, por exemplo, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, mas que em Portugal é uma aberração, que é a ponta aérea. Aberração é palavra minha. Foi a introdução dos famosos ATRs 72-600, famosos pelas piores razões, e foi a desgraduação da escala do Porto em ligações ponto a ponto de voos diretos e trazendo como centro de gravidade daquilo tudo o hub de Lisboa, mas confundindo o que é um hub com uma... Para terminar... Termino, Sr. Presidente. Em nome de uma ponta aérea que, em bom rigor, nunca funcionou. Eu gostava de perguntar qual é o balanço que fazem sobre essa experiência que foi a ponta aérea trazida pela gestão privada naquela altura. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Para responder, faz favor. Obrigada. Efetivamente, a ponta aérea foi um ano, o primeiro ano foi um ano horrível, porque os ATRs, como é sabido, têm alguns problemas de manutenção e também porque o clima no Porto não ajuda muito. Um bocadinho de nevoeiro, pronto, é preciso uma certificação especial, uma categoria para aterrar com um grau de nevoeiro, é o CAT1, CAT2, CAT3, e muitas vezes as condições climatéricas não permitiam que a operação se desenrolasse como era previsto de hora a hora. E efetivamente foi desastroso, porque nós tínhamos a ponta aérea sempre atrasada, não servimos da melhor maneira aos nossos clientes, não foi mesmo para... A imagem da TAP ficou muito debilitada, a Ground Force não tinha mãos a medir com os passageiros todos de uns voos para os outros e foi complicado. E realmente a ideia era essa, era o Porto ser o feeder do hub de Lisboa. Eu acho que o Porto tem muito mais potencialidades do que isso. Essa ideia... Uma ponta aérea Porto-Lisboa fará algum sentido, mas não é de hora a hora, provavelmente não, se calhar com outro tipo de aviões que não causem tantas irregularidades.
porque naquela altura não funcionou. E o Porto tem capacidade a nível de infraestruturas, a nível de pessoal, a nível de operar outras rotas, não só na Europa, como também intercontinentais. Muito obrigado. Termina assim a intervenção do PCP e passamos a palavra então à Iniciativa Liberal e ao Sr. Deputado Bernardo Blanco. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ambas. Eu ia começar também pelo Porto. Há pouco disse que tinha havido um grande investimento no Porto, anotei aqui essa frase. E a primeira pergunta era porque é que diz isso, obviamente, também o que é que o sindicato defende que seja feito no aeroporto do Porto e de Faro, onde nós sabemos que a cota de mercado da TAP é muito baixa, obviamente a competição com as low cost também é alta. E em terceiro, ainda sobre o mesmo assunto, perguntar-lhe o que é que aconteceu durante estes anos, porque em 2020 o Governo dizia que o grupo iria crescer no aeroporto do Porto. E o que nós vemos é que isso efetivamente não aconteceu. Bom dia. Realmente o desinvestimento do Porto é notório. Nós tínhamos rotas para todos os países da Europa. Tínhamos Itália, tínhamos Espanha, tínhamos Luxemburgo, e neste momento estamos muito limitados. Porque é que isso acontece? Nós tivemos várias reuniões. Tivemos, aliás, reuniões com a engenheira Christine, onde lhe apresentámos vários dados até do turismo do Porto e Norte, de quais eram os mercados de turismo que viriam e que a TAP não estava a saber aproveitar. Na altura em que a TAP desinvestiu do Porto, com os voos, por exemplo, para a Suíça ocupou um espaço imenso no Porto. Começou a ter voos diários, começou a voar para o Porto com 330 e enchiam os aviões. Por isso, o espaço que a TAP deixou no Porto foi ocupado por outras companhias e o aeroporto do Porto tem uma afluência de passageiros enorme. Não sei dizer o número, mas tem efetivamente uma afluência de passageiros enorme. Porquê é que foi feito esse desinvestimento? Eu entendo, e nós entendemos, enquanto sindicato, enquanto estrutura, enquanto trabalhadores da TAP, que há um hub. O hub da TAP é em Lisboa e que é daí a plataforma giratória onde tudo se passa e onde há mais infraestrutura, o hangar de manutenção, os passageiros chegam e saem. No Porto também fazemos ligações, também fazemos conexões, porque também temos essa capacidade. Não comparamos nem longe nem de perto o hub de Lisboa, mas que a escala do Porto tinha toda a hipótese de crescer e de servir a TAP e de, se calhar, não estrangular tanto aqui o aeroporto de Lisboa, a nosso ver tinha. Fala-se muito de custos, custo-benefício, são contas que nós não fazemos, não temos realmente acesso. Nós sabemos perfeitamente que um longo curso ou as viagens ponto a ponto não dão lucro, o que dá lucro é a viagem com ligação e o longo curso. Sim, nós sabemos isso, mas não nos parece que não seja rentável para a TAP quando é rentável para todas as outras companhias que ocuparam o lugar da TAP, como foi o caso da Suíça, para falar nas companhias mais legacy, a Suíça, a Transavia, depois a Lufthansa também opera para Munique agora, a Vueling, a EasyJet, a Ryanair, Monarch, toda a gente voa a partir do Porto e a TAP não consigo perceber. Não consigo. Sim, vou passar. Faz favor. Obrigada. Em relação a essa situação do Porto, foi amplamente debatida numa das reuniões em que eu estive presente no Ministério das Infraestruturas, na altura com o Dr. Pedro Nunes Santos e com o Dr. Ramiro Sequeira, já como CEO interino. Essa questão foi levantada. E uma das questões que nós dissemos foi mesmo o grande número de imigrantes, dos nossos imigrantes, está na região norte. E quando a TAP abandona rotas como Geneve, que agora já foi recuperando um bocadinho, e Zurique, mas na altura que abandonou por completamente Geneve, Zurique, Paris havia uma por semana ou duas, o próprio Toronto
A grande parte dessa população está toda no norte e fugiu para as outras companhias, como estava a dizer a minha colega, que nunca deixaram de operar. A Suíça nunca deixou de operar. A Suíça chegou a fazer 777s no Porto. E isso foi demonstrado, foi falado, foi mostrado numa comissão de inquérito ao Dr. António Alvo, aqui nesta mesma sala, e nunca ninguém deu ouvidos. Eu acredito, e ok, que o ponto a ponto não seja o mais rentável. Nós tínhamos o London City, que é um aeroporto interessantíssimo porque é no centro de Londres, que a TAP também abandonou, não conseguimos perceber porquê. Só pode ser feito por Embraer, porque não há mais nenhum avião com capacidade. Portanto, um Airbus já não dá para aterrar naquele avião, porque ele tem, naquele aeroporto, porque ele tem condições especiais. Era muito interessante, porque é o aeroporto mais central de Londres, e mesmo assim a TAP abandonou. Foram várias vezes alertados os ministérios e a própria administração da TAP em relação a isso. Muito obrigado, doutora Catarina. Sr. Deputado, para prosseguir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nessas reuniões de que falou, quais é que foram os principais argumentos, para além, obviamente, foi basicamente custos? Okay. Sim, o que a companhia afirma Para responder. são custos ou falta de rentabilidade. Falta de rentabilidade. Eu tenho aqui algumas notas nas reuniões que fomos fazendo sobre o Porto. Alguns dados que sempre fomos dando à empresa, além de, como a Catarina falou, da imigração, nós sempre achámos que uma rota como Luanda, que agora pelos vistos parece que vai acontecer, Luanda, Toronto, Caracas, que seriam rotas interessantes à partida do Porto. O turismo do Porto tem crescido, Porto e Norte, de uma maneira exponencial, não é? Em 2019, que foi quando tivemos a reunião, eram 10 milhões. No aeroporto do Porto também, isto são dados de 2019, que foi quando fizemos a reunião, 6 milhões no aeroporto do Porto. Depois também há a ligação interessante com a Galiza, porque na Península Ibérica, que o aeroporto do Porto é o aeroporto mais bem preparado, é o aeroporto que tem mais infraestruturas para receber e fazer as tais ligações. A indústria no Porto, a indústria têxtil, de calçado, vinho, nós apresentámos todos os argumentos e mais alguns para se perceber que o aeroporto do Porto efetivamente está mal aproveitado e que tem todas as condições para trabalhar mais. Realmente, o que nos foi dito sempre foi que eram os custos e que não eram rentáveis as rotas à partida do Porto. Para perguntar? Muito obrigado. Olhando aqui para os dados da ANAC do final do ano, 2022, no Porto, as duas principais low cost fazem praticamente 50%, a TAP tem 13% de cota de mercado de passageiros, em Faro ainda mais, as low cost fazem as três principais 60% e a TAP tem 4%. Por isso, olhando para estes números e comparando até com o cenário de Lisboa e tendo em conta a intervenção pública que foi feita, eu gostava de lhe perguntar se a TAP, sendo uma empresa pública, não é uma empresa que presta um serviço quase regional, porque olhando para estas percentagens, o que se vê é que nos aeroportos do Porto e de Faro a percentagem, quer dizer, é mínima, enquanto que obviamente a de Lisboa sabemos que o número é incomparável com este, mas efetivamente todo o país teve de pagar para salvar a empresa. E por isso perguntava-lhe se, face a esse desinvestimento de que falou durante estes 3 anos, se, apesar do salvamento, digamos assim, ter sido nacional, depois a prestação de serviços não é nacional. Para responder, por favor. Obrigada. Sim, entendemos que sim. Entendemos que o investimento no Porto poderia ser maior, que neste momento, apesar da ponta aérea, que agora não é de hora a hora, mas também há, que é o feeder de Lisboa, voos à partida do Porto, a população do Porto prefere um voo direto. É lógico, os voos para Lisboa atrasam e não é rentável a nível de tempo para um passageiro vir a Lisboa para ir para Paris ou para ir para outro sítio qualquer. A low cost ocupou um espaço muito grande no aeroporto do Porto. Estamos sempre à volta do mesmo. Parece-nos efetivamente que houve um desinvestimento no Porto que não faz sentido
Eu digo que não faz sentido, mas nós também não temos aceito efetivamente às contas que se fazem do que é rentável e do que não é rentável. Agora, a nível de imagem e a nível de sendo a TAP uma companhia que foi nacionalizada para todos os portugueses, que os portugueses tenham de facto, aliás, nós temos queixas de todos os representantes das autarquias, dos presidentes das câmaras, o presidente do Turismo do Porto e Norte, também é uma pessoa bastante crítica em relação à falta de TAP, sente-se realmente a falta da TAP no aeroporto do Porto. Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor. Sei que já falou dos cortes, mas deixe-me perguntar-lhe mais uma vez uma coisa relacionada com as negociações com a Comissão Europeia. Eu gostava de saber se, em alguma dessas reuniões que tiveram, quer com a administração, quer com os ministérios, se falou de uma partilha de custos diferente, digamos assim, porque aquilo que nós também já sabemos que a Comissão Europeia na altura disse foi que deveria haver uma maior partilha de perdas com os credores e também um esforço do Governo em arranjar novos investidores privados, de modo a que não houvesse o nível de cortes salariais que depois se veio a aplicar e de modo a que também não fosse preciso colocar tanto dinheiro dos contribuintes. Eu gostaria de saber se nessas reuniões se efetivamente alguma vez se falou disso e se houvesse esforço, quer para haver uma maior partilha de perdas com os credores, quer para arranjar investidores, não tendo de aplicar um nível tão alto, quer de cortes, quer de dinheiro dos contribuintes injetado. Para responder, por favor. Obrigada. Sim, na altura o plano foi-nos apresentado, o acordo temporário de emergência, e com aqueles PowerPoints, aquelas slides, e nós fomos negociando aquilo que podíamos negociar. Não nos foi possibilitado reduzir os cortes aos trabalhadores, efetivamente. Era uma expressão espanhola que é ou sim ou sim. Não havia muita margem para que nós pudéssemos, porque nós, não conhecendo o plano, também não podíamos dar muitas alternativas. Porque foi-nos dito que iam ser negociados os leasings, os contratos com os fornecedores, tudo isso e apresentado com números, e aqui vamos poupar X, e aqui vamos poupar X, e com os trabalhadores é obrigatório isto. Aquele número que foi encontrado já seria depois de todas as negociações com leasings, com fornecedores, e faltava aquele, e aquele teria que ser para os trabalhadores. E a fórmula encontrada foi essa, foi o corte salarial e foram os despedimentos. Primeiro as rescisões por mútuo acordo e os trabalhos em part-time e as saídas para reformas, e depois, inevitavelmente, os despedimentos. Sr. Deputado, faz favor. Uma pergunta final aberta, também já não tenho tempo para estar a especificar, sobre a evolução nos últimos 3 anos da Ground Force, do processo da Ground Force, também das disputas entre, eu diria, os acionistas, não é? o privado e o público, e que críticas e também elogios, se for o caso, é que têm a apontar a esse processo. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Maria Luís, para responder. Obrigada. Eu vou passar à Catarina, que a Catarina, da Ground Force, sim, é com ela. Relativamente à TAP e da minha experiência enquanto trabalhadora da TAP e enquanto ex-Ground Force, porque nós andámos para trás e para a frente, fomos TAP, fomos Ground Force, fomos TAP, eu depois fui repescada para a TAP outra vez porque trabalho no balcão de serviço ao cliente. No Porto, nós não poderíamos ter melhor handling do que a Ground Force. A Ground Force ainda se sente, aliás, todos os funcionários, a maior parte dos funcionários da Ground Force são funcionários que entraram na TAP e todos os dias fazem um esforço diário para manter o bom nível de serviço da TAP e a boa imagem que a TAP tem que ter perante os seus clientes. Agora passo aqui à Catarina. Doutora Catarina, faz favor. Bom dia, mais uma vez. Portanto, estava a perguntar por causa dos conflitos no ano 2021, quando tivemos a falha de salários, o conflito entre o acionista Alfredo Casemiro e o Estado. Foram meses muito complicados, tenho a dizer. Mais uma vez, e à semelhança do que está a acontecer agora na TAP com os cortes aos trabalhadores, foram os trabalhadores que pagaram a má gestão da empresa.
O Sr. Alfredo Casimiro, como vocês bem sabem, ou deduz-se, alegadamente terá entrado na empresa sem ter posto lá um cêntimo. Isto até faz lembrar um bocadinho o que aconteceu em 2015 com o Nilman, que se veio agora a saber, mas pronto. O que é que aconteceu? A Groundforce sempre foi uma empresa e é uma empresa viável. A solução que se encontrou na altura, e aí eu tenho que agradecer, e o sindicato tem que agradecer a frontalidade que o Ministro das Infraestruturas sempre teve connosco à altura, o Dr. Pedro Nuno Santos. Ele sempre nos disse e foi frontal com tudo aquilo que poderia acontecer. O bom, o mau, o médio. E isso temos que lhe agradecer, nunca nos enganou, nunca nos andou a tentar ludibriar. O que é que acontece aqui? A Groundforce, sendo uma empresa estratégia para o país, porque eu continuo a achar e todos nós estamos convictos que é, eu tenho a certeza que a TAP sem a Groundforce não sobrevive. Não há uma qualquer portway que possa fazer os serviços ou prestar os serviços que a Groundforce presta à TAP. Jamais. São profissionais com muito know-how, com muitos anos de serviço, com muita experiência e com cultura da companhia. É bem verdade que temos agora novos trabalhadores, obviamente, nós próprios também estamos com muita falta de pessoal. Na mesma medida que a minha colega falou há bocado, não está atrativo também ir trabalhar para o handling, os salários são baixos, as condições de trabalho são más, não é? Portanto, não é atrativo, aliás, toda a aviação neste momento se calhar não é atrativa. Portanto, aquilo que foi encontrado, houve aí vários bate-papos, digamos assim, passando a expressão, na praça pública. O STAMP, os trabalhadores da Groundforce, isso eu acho que posso falar na generalidade, ou pelo menos nos associados do STAMP, agradecem a solução que foi encontrada para a Groundforce. Porque se não fosse encontrada essa solução, eu duvido que hoje houvesse Groundforce. Não sei se respondi ou se... Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também todos os senhores e senhores deputados da Comissão, cumprimento as nossas convidadas. Farei o conjunto das perguntas todas de seguida, depois organizarão como preferirem para responder. Começaria pelo que foi o tema principal já das vossas declarações. Há um plano de reestruturação que teve um impacto direto nas condições dos trabalhadores, quer na sua remuneração, quer no número de trabalhadores disponível, e isso afetou e afeta a atividade da companhia. Percebemos que, conforme nos disseram hoje, a informação em que era baseada as escolhas para esse programa de reestruturação da TAP, afinal não era como aquilo que tinha sido dito. Eu pergunto-vos, e esta pergunta farei várias vezes em diversos momentos, como é que vocês viam, do lado do Governo, o acompanhamento de todas essas escolhas estratégicas? Era presente, não era presente, era um Ministério distante? E quem é que era o interlocutor com que vocês se identificavam? Se era apenas o Ministério das Infraestruturas ou se havia também do Ministério das Finanças alguém que servisse de representação da parte do acionista? Segundo rol de perguntas, tem a ver com aquilo que ainda agora referiam, a entrada de Nilman em 2015 na TAP. Para lá da entrada, que agora vamos sabendo, aconteceu sem investimento do próprio, mas através de reestruturação de contratos que a TAP tinha, em particular com a Airbus, com, aparentemente, ações ou escolhas lesivas para a própria TAP e das quais os trabalhadores também estão a pagar consequências delas. E a pergunta é, vocês tiveram conhecimento de alguma gestão lesiva por parte deste acionista privado ou dos seus representantes? E se sim, se denunciaram depois em algum momento a alguém. E depois, na entrada do acionista Estado como posição maioritária em 2020, se houve se sentiram alguma sensibilidade desse acionista público, para tentar investigar o que é que os privados fizeram e como é que a TAP tinha chegado à circunstância em que chegou naquele momento. Terceira pergunta, mas decorrente também das escolhas deste período. Sabemos, vocês já o referiram aqui, que é muito questionável a forma como toda a gestão da Unidade de Manutenção do Brasil foi realizada. Que lesou durante muitos anos as contas da TAP,
que levou, mais uma vez, as escolhas que agora recaíram sobre os trabalhadores, e pergunto-vos se vocês têm informação ou não sobre porque é que, do ponto de vista estratégico... Sr. Deputados, vamos continuar? Faz favor, Sr. Eu pergunto se, do ponto de vista estratégico, há alguma informação que vocês tenham para justificar porque é que se manteve durante tanto tempo uma operação que era lesiva para a TAP, que não era justificada pela sua operação e aparentemente nem por nenhuma justificação financeira de qualquer caso. Que informação é que vocês têm sobre essa matéria? E última pergunta, agora que já mudou a tutela, veremos se ainda se mantém ao longo do dia de hoje, já nos referiram que não tiveram nenhuma reunião com o Ministro João Galamba, nem com nenhum dos seus representantes. Pergunto-vos que informação é que têm sobre o processo de privatização e sobre as intenções em cima da mesa, se tiveram também alguma reunião nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Doutora Maria Luís Martins, para responder a este conjunto de perguntas, tem a palavra. Obrigada. Eu vou então iniciar e depois também passo a palavra à Catarina, porque ela pode ter alguma informação adicional. Pronto, relativamente à reestruturação, as reuniões foram sempre com a administração, nunca reunimos com o Ministro das Finanças, reunimos também com o Ministro das Infraestruturas, mas a reunião, o plano, o acordo, o temporário de emergência foi tudo encontrado em reuniões com a administração. Foi sempre a administração que nos foi dando as linhas e o que é que teria a ser feito e onde é que haveria os cortes e o que é que teria sido, qual seria o montante que teria a ser para os trabalhadores. Por isso as reuniões foram sempre com o Ministro Pedro Nuno Santos. Nós fomos mostrar-lhe realmente numa reunião as preocupações e foi com ele, aliás, que conseguimos passar da base do corte ser um pouquinho mais alta do que os 900 euros. Mas com o Ministro das Finanças nunca reunimos na altura. Relativamente à questão do Sr. Nilman, nós na altura não tínhamos grande conhecimento da ação lesiva, soubemos, as coisas foram sabendo muito a posteriori, como é que foi a compra, como é que ele comprou efetivamente a TAP, o negócio dos A350 da troca pelos NEOs, foi sabendo que foi com esse dinheiro da Airbus que ele comprou a posição na TAP. Na altura não estivemos muito envolvidos nesse processo, o que realmente nos deixou agradados foi realmente a posição do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos na altura da distribuição dos prémios, que foi esse um ponto que quando nos chegou foi esse, nós pedimos uma reunião e falámos sobre isso, que realmente achávamos incomportável da maneira como estava a situação da empresa, que houvesse distribuição de prémios e realmente o Sr. Pedro Nuno Santos teve uma ação muito perentória, muito forte e a nosso ver, bem. Da Vem Brasil, como eu já disse há pouco, inicialmente poderia até parecer um negócio atrativo para a TAP, porque a ideia era comprar a Varig, né? E depois ficámos por comprar a manutenção, a Varig foi vendida a outro grupo e sim, o próprio Fernando Pinto na altura depois admitiu isso. E havia também aquela cedência de slots para a TAP no Brasil, o que para a TAP era benéfico, como é lógico, mas não se veio a concretizar. Foi efetivamente, as contas da TAP têm um valor tão negativo, a maior parte do montante vinha da Vem Brasil. Porquê é que este negócio não foi terminado mais cedo? Ninguém nos consegue explicar. Como eu disse, era ou que era difícil, ou que as leis no Brasil, ou que nunca houve uma resposta cabal a essa pergunta. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar. Doutora Catarina Silva, vai completar? Não fomos consultados ainda, não temos nenhuma... Não reunimos com ninguém sobre esse assunto, sabemos o que vem na comunicação social, sabemos dos parceiros que estão, ou dos possíveis parceiros que estão interessados, não sabemos em que moldes, não sabemos nada, não temos nenhuma informação, não reunimos com ninguém ainda acerca desse assunto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Catarina, não? Muito obrigado. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
E eu vou dar a palavra à senhora deputada Rita Borges Madeira. Rita Borges Madeira. Senhora deputada, obrigada. peço desculpa, tem a palavra, Não, faz por favor. favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as duas dirigentes da STAMP, a Maria Luís Martins e a Catarina Silva, e começaria desde já por perguntar o seguinte. Quando esteve nesta CPI, o Dr. Manuel Beja referiu-nos que na sua primeira mensagem aos trabalhadores das empresas TAP assumiu o compromisso, e passo a citar, de conduzir a TAP rumo a um futuro sustentável, mantendo a confiança dos nossos clientes e o orgulho e sentido de pertença dos nossos profissionais. Sendo uma preocupação do PCA a boa relação entre a administração e os trabalhadores, pergunto quais os canais institucionais de diálogo que têm existido com os sindicatos e gostaria que centrassem a resposta naquilo que é o período do objeto desta CPI, ou seja, em particular entre 2020 e 2022. Nós não conhecemos o Sr. Manuel Beja, melhor, conhecemos agora, nunca reunimos com ele. Não, acho que a figura passou a ser mais conhecida no âmbito desta comissão de inquérito. Nunca reunimos. E com a administração, com a CEO da TAP, sim. A CEO da TAP tivemos uma reunião de apresentação com a CEO. A CEO da TAP foi ao Porto 2 vezes. E reunimos com ela 2 vezes, foi na altura bastante cordial e bastante atenta às nossas preocupações. Aliás, nós fomos pedindo alguma atenção à escala do Porto, porque efetivamente o hub é Lisboa, tudo se passa em Lisboa, por isso foi importante para nós que se tenha deslocado ao Porto. E houve uma reunião com os trabalhadores e uma no âmbito de uma sessão de morning talks que se fazia na TAP e que continua a fazer com 2 representantes do Conselho de Administração, e que a engenheira Cristine foi. Falámos dos vários temas que nos preocupavam na altura. Na altura também falava-se no fecho do balcão de vendas da TAP e nós perguntámos diretamente, foi-nos dito que não iria fechar, até o momento ainda não fechou, efetivamente. E fomos dando conta das preocupações mas frutos não teve muitos, porque realmente nenhuma das nossas pretensões foi atendida. Tive também na altura uma reunião com a Sílvia Mosquero relativamente também ao balcão, porque na altura o balcão estava sobrecarregado de trabalho e são poucos funcionários e havia uma altura, uma adenda que estávamos a pedir para os funcionários. Foi-me dito que ia ser criado um grupo de trabalho, de um team customer para o Porto, mas nunca aconteceu. Por isso... Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor. Muito obrigada. Portanto, na vossa opinião, sabem-nos explicar porque é que não existiam essas comunicações com o Presidente do Conselho de Administração? Não, efetivamente não. O que lhe posso dizer é que efetivamente a nossa desilusão ou a nossa tristeza neste momento é a TAP sempre foi uma empresa muito preocupada socialmente com os trabalhadores, muito próxima dos trabalhadores. Aliás, na anterior direção de recursos humanos com o Dr. Pedro Ramos tínhamos uma relação muito cordial, muito atenta, muito assídua, e realmente neste último ano, sobretudo neste último ano, não há proximidade nenhuma nem com a direção, nem com a CEO, nem com os recursos humanos. Nós temos várias perguntas e várias queixas de trabalhadores por horas noturnas, ou horas extras, ou faltas de picar, problemas que acontecem diariamente. Pedimos já efetivamente alguns esclarecimentos por ofício, o sindicato, ofícios aos recursos humanos, e não nos são respondidos. Não temos nenhuma resposta. Neste momento, com os recursos humanos, a comunicação é praticamente nula. Reunimos há pouco tempo, por causa do fecho do infantário, porque foi criada uma plataforma de sindicatos onde estamos todos juntos, porque efetivamente, como estava a dizer, a TAP sempre foi uma empresa com preocupações sociais, uma empresa virada para as necessidades dos trabalhadores. E neste momento isso não acontece. Estamos cada vez mais distantes, ou nós sentimos isso no Porto e nós falamos com os nossos colegas em Lisboa,
o procedimento é o mesmo. Por isso não há frutos, não há ligação neste momento. Não há ligação, há e-mails que estão por responder há meses. Há ofícios do nosso sindicato relativamente a questões mal resolvidas, a nosso ver, que estão por responder. Não temos comunicação, a comunicação com os recursos humanos não é saudável. Muito obrigado, Sra. Deputada, para perguntar. Em que medida considera que isso possa ter prejudicado o desenvolvimento da empresa? Para responder. Obrigada. Eu considero que, como eu disse há pouco, os trabalhadores são a empresa, não é? E há até uma frase que eu gosto de usar e que já foi usada também do Richard Branson, o CEO da Virgin, que diz: eu cuido dos meus trabalhadores para os meus trabalhadores cuidarem dos meus clientes. E essa sempre foi a filosofia, essa é a filosofia que eu entendo e que eu vivi na TAP durante estes anos todos. E isso efetivamente está a perder-se. Isso desmotiva os trabalhadores, porque nós fazemos, eu sei que, como falámos há pouco, dos contribuintes e como é que se explica aos contribuintes. Eu sei que é difícil explicar aos contribuintes como é que de repente temos que pôr tanto dinheiro na TAP, mas acredito que é mais difícil para os trabalhadores, porque tudo o que está a acontecer, se é difícil para um contribuinte que não tem relação direta com a TAP ouvir, para um trabalhador da TAP há 30 anos, há 20, seja o que for, é muito mais difícil, sobretudo porque nós diariamente continuamos, apesar de tudo, apesar dos cortes, apesar da falta de diálogo, apesar de um tipo de desfia um bocadinho mais intransigente e não tão para o funcionário ou para o trabalhador, continuamos todos os dias a ir para além daquilo que é o nosso dever. Nós temos colegas neste momento no balcão de vendas no Porto que trabalham uma tarde inteira sozinhos, porque não há mais ninguém. E os colegas trabalham e fazem o serviço, e se tiverem alguma necessidade têm que pedir, olha, vou fechar. E nós continuamos a fazer, nós continuamos a trabalhar, nós continuamos com o mesmo empenho. Como eu não quero ser mal interpretada quando eu disse há pouco que se calhar agora não trabalharia na TAP, agora se calhar não entrava. Mas como entrei e como sinto a TAP com pertença minha, da minha vida toda, e como eu, todos os trabalhadores da TAP sentem, ou a grande maioria dos trabalhadores da TAP sentem a TAP assim, e é por isso que continuamos diariamente a dar aquela extra mile, a fazer mais do que aquilo que supostamente teríamos que fazer. Alegadamente, eu não gosto muito de falar de coisas que não sei, mas alegadamente diz que os recursos humanos acham que a única obrigatoriedade que têm com a empresa é pagar os salários. Eu não entendo isso assim, eu entendo que a empresa tem mais obrigações com os trabalhadores, assim como os trabalhadores têm obrigações com a empresa, não é só aparecer para trabalhar, é trabalhar de uma maneira empenhada e que dê frutos e que seja melhor para a empresa e para os clientes. Muito obrigado. Sra. Deputada, para perguntar. Muito obrigada. Então, neste período temporal, quem é que era o vosso interlocutor? Para responder. Nós tivemos um pouco sem comunicações, houve um tempo assim de paragem e realmente agora, no fim do ano passado, a empresa denunciou o acordo da empresa, quando não era isso que estava previsto. Efetivamente, o que estava previsto na assinatura do acordo temporário da empresa era que no fim de 2022 e 2023 e 2023 a administração iria reunir com os sindicatos para percebermos em que situação é que estava a empresa e para, se fosse possível, acertar os cortes e acertar as medidas. E que, no fim do acordo temporário de emergência, iríamos reunir para negociar o acordo da empresa, para renegociar o acordo da empresa existente. Não foi isso que aconteceu. Nós recebemos uma comunicação dos recursos humanos no fim de 2022, denunciando o acordo da empresa, e nós não concordamos com essa postura da empresa, não é? Nunca houve uma denúncia, sempre renegociámos os acordos, e nós, a plataforma apresentou uma outra proposta de renegociação e até em janeiro
apresentámos uma proposta de negociação do acordo de empresa e até ao momento não tivemos resposta. Sra. Deputada, para perguntar. Essa negociação que acabamos de falar agora decorreu com quem? Com a CEO? Para responder. Este acordo de renegociação foi na altura da assinatura do acordo temporário de empresa. No acordo temporário de empresa, eu tenho aqui exatamente o que diz, mas basicamente o que diz é isto, é que nesse acordo ficam as partes obrigadas, ou concordam as partes, em que no fim do acordo temporário de emergência, ou mais, antes, trimestralmente, a partir de 2022, se faria uma análise de como é que está a responder a empresa, como é que estão a responder os mercados, como é que se está a comportar o turismo, quais são os números da empresa, para que se pudesse avaliar as medidas de cortes e de despedimentos. E no fim, seria feita, no fim de 2024, seria feita uma renegociação ao acordo da empresa. O que aconteceu foi a denúncia do acordo da empresa. E nós, neste momento, a denúncia do acordo da empresa, nós não aceitámos essa denúncia e fizemos uma proposta para renegociar o acordo da empresa. E, entretanto, avulso vão surgindo medidas que nós reportamos sempre para a negociação do acordo da empresa, porque surgiu há pouco tempo medidas do absentismo. E nós, uma série de medidas para a política de absentismo. Nós entendemos, enquanto sindicato, e creio que todos os sindicatos entendem a mesma coisa, que as medidas, a política do absentismo terá que ser discutida no âmbito da discussão do acordo da empresa. Não vamos começar a negociar avulso situações que fazem parte do acordo da empresa. Muito obrigado. Para perguntar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, mas essas interações todas que falou agora e que falou há bocadinho foram feitas com quem diretamente na administração da empresa? Com algum administrador? Quem é que era o ponto de contacto com o sindicato? Para responder. Estes e-mails que eu falei da política do absentismo é com os recursos humanos, mas é sempre por e-mail, não temos nenhuma reunião, nunca tivemos nenhuma reunião. Os recursos humanos enviam um e-mail, os recursos humanos enviam o que deseja. Faz favor de prosseguir. Se calhar não estou a perceber o que é que a senhora está. Sr. Deputado, importa-se esclarecer a pergunta para melhorar a resposta. Obrigado. No ATE, no acordo temporário de emergência. As negociações e renegociações que existiram. Aquilo que eu pergunto é quem foi o ponto de contacto da empresa? Ramiro Sequeira, o anterior, o CEO interino, quando saiu o anual e antes de chegar a engenheira Cristino, o CEO era o do Ramiro Sequeira, com quem tínhamos estas reuniões. Muito obrigado. Vamos então prosseguir. Faz favor, Sr. Deputado. Pegando no que estava a falar relativamente aos acordos de emergência, eu penso que todos concordam que a TAP é determinante enquanto empresa pilar da economia portuguesa. E em 2019, no ano de pré-pandemia, o contributo da TAP para a economia era de 2,3 a 2,6 mil milhões de euros, o contributo para as finanças públicas era de 0,9 a 1,1 mil milhões de euros, o contributo para as exportações era de 2,6 mil milhões de euros e a TAP empregava nesse ano quase 10 mil trabalhadores. O plano de reestruturação foi aprovado para salvar a TAP, incorporou uma transformação significativa de forma a garantir a sua viabilidade económica em 2023 e sustentabilidade futura. Considera que os auxílios do Estado foram essenciais para garantir a viabilidade da companhia naquele momento? Para responder, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Sim, consideramos que naquela altura foi essencial a ajuda do Estado. Eu acho que, independentemente de quem fosse o dono da TAP ou independentemente de que partido estivesse no governo, porque isto é uma questão, não é, eu abstraio-me um bocadinho da questão política da situação. A situação era grave, o Covid realmente foi uma situação que deixou o país e o mundo de pernas para o ar, nós víamos efetivamente os aviões todos parados e era necessário uma injeção de capital e foi essa injeção de capital que salvou a empresa, a par dos esforços da própria empresa, das negociações e dos cortes, mas foi importante, foi essencial. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sabe-me dizer quantos seriam os postos de trabalho, diretos e indiretos, que seriam perdidos em caso de insolvência da TAP em 2020? Para responder.
Não temos ideia do número exato. Na altura, como disse, nós na TAP éramos 10 mil, não é? E as empresas que gravitam à volta da TAP, não é? Nomeadamente que prestam serviços à TAP, a quem a TAP compra, estariam todas nessa situação, não é? Temos várias... tudo o que entra no avião da TAP é comprado a empresas portuguesas. Por isso, todas essas empresas que prestam serviços à TAP, ou que são fornecedoras da TAP, teriam, não sei precisar o número, mas seria, eu penso que seria caótico para o país. Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor. Seria seguramente muitos postos de trabalho estariam em causa. Em dezembro de 2022, os sindicatos, já falámos também aqui sobre isso, a Administração e o Estado português negociaram a assinatura dos acordos de emergência, procurando então encontrar uma solução que fosse consensual sobre a forma como viabilizar e reestruturar a TAP. Em concreto, o que é que conhecem sobre o plano de reestruturação para além daquilo que foi tornado público? Para responder. Não conhecemos o plano de reestruturação. Negociámos o acordo temporário de emergência, que nós falamos em acordo de emergência. Eu acho que é sempre bom pôr o temporário, porque isto foi um acordo temporário que nós estamos a ver que se vai tornar definitivo. Este acordo temporário de emergência foi acordado e foi estudado e foi planeado em função realmente de um plano de reestruturação que nós não conhecíamos, mas na altura fizemos boa fé do que nos era dito e foi assim que acordámos o acordo temporário de emergência. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como é que foram então conseguidos e negociados esses acordos temporários de emergência? Para responder. Obrigada. Fizemos várias reuniões, os sindicatos com na altura o CEO interino, o Dr. Ramiro, e fomos, eles foram nos dando alguns dados de qual era o bolo, o valor de que nós teríamos que cortar enquanto empresa, além do investimento do Estado, e fomos encontrando formas de distribuir. Percebe-se agora, se calhar, que a distribuição não foi feita da melhor maneira, ou que se calhar não teria sido preciso cortar tanto aos trabalhadores, mas isso foi na altura foi o que nos foi, a informação que nos foi dada, e nós agimos de boa fé e entendemos que teria que ser assim, que não haveria outra, pusemos entretanto à consideração dos nossos associados e foi aprovado por unanimidade assinar o acordo temporário na altura. Muito obrigado. Para perguntar. Foi também necessário redimensionar, do ponto de vista dos custos laborais, já aqui falámos também sobre isso, as operações do Grupo TAP, através, entre outros, da implementação das medidas voluntárias, como as rescisões de mútuo acordo, trabalho a tempo parcial, licenças não remuneradas de longo prazo, além, obviamente, das reduções dos salários dos trabalhadores do grupo. Como é que percepcionaram a existência dessas medidas voluntárias? Doutora Maria Luís. As medidas voluntárias foram obviamente bem recebidas por muitos trabalhadores que voluntariamente cederam a elas, tanto às pré-reformas, às licenças sem vencimento, trabalho parcial. Efetivamente, numa primeira fase, tudo decorreu com muita tranquilidade, porque as pessoas que saíram foram efetivamente voluntárias. Numa fase posterior já eram, lá está, é aquele ou sim ou sim, é ou sais ou sais, e então já não foram tão voluntárias assim. Já foi criado um algoritmo que tinha como base a formação, o absentismo, os anos de empresa e mais algumas coisas que eu agora não tenho presente, e desse algoritmo saíram alguns nomes que foram contactados para sair. Se a pessoa... Mas não foi... nós tínhamos na nossa intranet, as medidas a que poderíamos concorrer. E cada um voluntariamente, se fosse essa a sua vontade, cederia. Quando acabou esse período, e mais ninguém se voluntariou, ainda chegou-se à conclusão que ainda era preciso mais. E essas foram chamadas, igualmente, medidas voluntárias, mas não foram totalmente voluntárias. Há pessoas que saíram um bocadinho empurradas e que preferiram sair, efetivamente, com alguma indenização
do que ser depois englobadas no despedimento coletivo que veio a acontecer. Nós no Porto não tivemos esse problema, felizmente, então, somos uma escala pequena, não tínhamos na altura excedentes de trabalhadores, por isso não nos tocou muito de perto esse problema. Creio que foi um colega que rescindiu e uma colega a fazer um part-time. Não tivemos assim grande dificuldade. Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor. Portanto, podemos concluir que o sindicato acompanhou a implementação dessas medidas. Quais foram os resultados que objetivamente atribuem a essa aplicação dessas medidas? Para responder. Sim, o sindicato acompanhou a implementação das medidas. O resultado, como disse, primeiramente, quando as saídas são efetivamente voluntárias, foi muito pacífico, foi muito tranquilo. Quando as saídas, mas isso aconteceu mais em Lisboa, nós já não acompanhámos tanto. As saídas que não foram tão voluntárias, foi mais aqui na escala de Lisboa, nós já não temos tanta noção de como é que as coisas aconteceram. Da TAP só temos associados no Porto. Alargámos a nível nacional, mas temos associados da Ground Force. Da TAP só temos mesmo associados no Porto. Muito obrigado. Senhora Deputada. Obrigada. Para terminar, já houve algumas reversões dos cortes salariais? Houve da parte da empresa e também com alguma força dos sindicatos, revertemos, porque nós tínhamos cortes de 25% até 2023 e em 2024 passaria para 20%. E nós, face à conjuntura da inflação e de tudo, conseguimos que metade do corte de 2022 já fosse a 20% e trocámos com 2024, que vamos ter um corte que já não vamos, não é? Porque isto não pode acontecer. Foi feito aqui o corte de 2024, que iria ser 20%, vai passar a ser o primeiro semestre 25% e o segundo 20%. Isto é o que está acordado neste momento. Muito obrigado, Senhora Deputada. Agora mesmo para terminar. Então houve uma antecipação do plano de reposição dos valores dos salários? Houve uma troca. Nós, em 2024, teríamos um corte só de 20%. E e em 2022, no último semestre de 2022, em vez dos 25%, passámos a ter 20% e trocámos por o primeiro semestre de 2024. Por isso, em 2024, em vez de termos um corte de 20%, vamos ter o primeiro semestre a 25% e o segundo a 20%, porque, em função de tudo o que está a acontecer no país e no mundo, esta conjuntura, a inflação, entendemos que seria minimizar um pouquinho a condição de vida dos trabalhadores, mas não foi uma redução dos cortes. O corte global continua a ser o mesmo. Foi uma troca de períodos de tempo, em vez de serem de janeiro a junho de 2024, foi agora em 2022 e depois em 2024, em vez dos 20%, vão ser os 25%. É o que está neste momento, estudado. Muito obrigado, senhores e senhores deputados. Creio que com isto findamos a nossa primeira ronda. Por dever de ofício, chamo a atenção aos senhores deputados que é 12h10, e com isto abre as inscrições para a segunda ronda. Os parlamentares inscritos são o Partido Socialista, o PSD. Eu daria a ordem, então, daria a palavra por esta ordem. Tem a palavra o grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Hugo Oliveira. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A doutora Maria Luís Martins há pouco mencionou uma reunião com o Secretário de Estado Hugo Mendes, o então Secretário de Estado Hugo Mendes. Pergunto-lhe se estava mais alguém do gabinete do então Ministro Pedro Nuno Santos, eventualmente o adjunto Frederico Pinheiro, provavelmente a tirar notas, gostava de saber se esteve ou não. Falou também de uma gestão séria e honesta que espera para o futuro. Tem conhecimento, consegue precisar de decisões da TAP, no vosso entender, que possam ter lesado claramente os interesses da companhia, logo o interesse público? E como é que viram as declarações
do CFO Gonçalo Pires, que afirmou que os trabalhadores da TAP tinham que trabalhar mais. E repito, que tinham que trabalhar mais. Voltando aos 3,2 mil milhões de euros, que há pouco falei, que foram injetados graças ao plano de estruturação, pergunto, foram bem aplicados? Permitiram resolver problemas estruturais ou não da TAP? E relativamente àquilo que é o investimento que é feito na formação dos trabalhadores, que depois são dispensados por outras companhias, e de facto há um desperdício, provavelmente, do investimento e know-how feito pela TAP. Qual é que é a vossa posição sobre essa matéria? E pergunto, por fim, se, no vosso entender, os resultados positivos que foram apresentados, se foram ou não à custa dos trabalhadores da TAP. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder. Obrigada, Sr. Presidente. Então, a primeira pergunta, a reunião foi, pelo menos visível na Câmara, só estava o Secretário de Estado do Gomes, estava eu, a Catarina e o Pedro, e visível, e nós entendemos que seria só o Sr. Secretário de Estado do Gomes. Em relação ao que eu disse de uma gestão séria e honesta, porque efetivamente nestes últimos tempos a mim não me agrada particularmente que o debate da TAP, não sei como, eu acho fundamental o que esta Comissão está a fazer, acho que tem que se descobrir efetivamente o que é que se está a passar na TAP. Que eu sinta algum constrangimento em que tudo isto tenha este mediatismo e que o nome da TAP esteja constantemente a ser enxovalhado, sinto. Quando eu falo em gestão séria e gestão honesta, referimos-nos àquele elencar de medidas da engenheira Cristine, como foi a mudança da sede, que ninguém percebe porque é que isso iria ser feito, ninguém percebe porque é que se teria que acabar com o reduto TAP, ninguém conseguiu ainda explicar qual foi a intenção da engenheira Cristine ao mudar a sede. Ia poupar dinheiro? Não ia. Ia dar melhores condições aos trabalhadores? Não iam, porque ia deixar de ter refeitório, iam deixar de ter parque, por isso o infantário não iria. A frota dos automóveis, era necessário aquela alteração à frota? As contratações dos tais diretores fantasmas que nunca ninguém viu e próximos da CEO, são tudo medidas que nós consideramos que sim, que lesaram a companhia e que consequentemente lesaram o Estado. E esses 3,2 milhões foram bem aplicados. Não lhe sei dizer, porque nós concretamente não vemos que sim, a operação da TAP em Lisboa teve uma recuperação grande, houve necessidade de contratação de mais pessoas em Lisboa, mas também houve muita contratação no corporate, houve muita contratação para membros da direção, com ordenados, como falámos já aqui, de 11 mil euros de uma pessoa que nunca ninguém viu. E como essa haverá outras, está aprovado e pode-se falar sobre esse assunto porque há documentos que provam, alegadamente haverá outros, sim, haverá saídas de dinheiro que ninguém consegue perceber para onde foram, e por isso é que esta comissão é importante para perceber realmente o que é que aconteceu ao 3 mil milhões do dinheiro dos contribuintes, porque não vejo que tivesse havido um grande investimento na TAP, não vejo, sobretudo no Porto, não houve, ao contrário, desinvestimento, a TAP saiu do Porto. Relativamente à formação, concordo plenamente com o que diz, a formação da TAP é quase que em equilíbrio com o que eu falei no início, a preocupação social da TAP com os trabalhadores, a formação é igualmente importante para a TAP. Nós temos a melhor formação a nível de pilotos, a nível de manutenção, e mesmo pessoal de terra temos alguma formação muito específica, e realmente depois do investimento que se faz nas pessoas, depois do tempo, de tudo, é um investimento muito grande que se faz na formação dos trabalhadores, deixá-los sair
parece-me um bocadinho absurdo. Há agora uma medida que foi implementada de retenção. Foi-nos comunicado porque o funcionamento da TAP mudou um pouquinho. Até aqui, na anterior, eu falo dos recursos humanos porque era com os recursos humanos com quem nós interagimos mais. O Dr. Pedro Ramos chamava e decidíamos o que é que íamos fazer. Como é que vamos fazer? Assim, e acordávamos. Agora não. Agora chega-nos, isto vai acontecer. Deem o vosso parecer. Pronto. Há uma medida, foi-nos dado conhecimento que há uma medida de retenção de pessoas, onde vai ser dado mais 5% do ordenado, não sei o quê, se a pessoa se comprometer a ficar a trabalhar na TAP até ao fim do ano e não tiver um X de absentismo. Por isso há essa preocupação. Nisto no pessoal de terra, creio que no pessoal navegante e pilotos e manutenção também haverá. Por isso, relativamente à formação, a minha opinião é um desperdício de recursos humanos bem formados, muito bem formados, dos melhores da Europa ou do mundo, a nível do pessoal, dos mecânicos e pilotos, e estão a ir para outras companhias. E depois era os resultados. Sr. Deputado, quer esclarecer rapidamente, por favor? Sr. Presidente, o facto que se esses resultados foram apresentados foram à custa dos trabalhadores. Sim. Sim, estes resultados foram metade das isenções fiscais que foram dadas a todas as empresas e à custa dos cortes dos trabalhadores. São 25% no pessoal de terra, 50% nos pilotos e por aí fora. Por isso penso que sim, não foram resultados nada extraordinários para o que tem acontecido na empresa. Muito obrigado. Sr. Deputado? Sr. Presidente, só uma das questões que penso que pode não ter anotado logo ao início, e se me permite que eu possa reforçar. Como é que viram as declarações do CFO, Gonçalo Pires, que afirmou que os trabalhadores da TAP tinham de trabalhar mais? Muito obrigado. Eu não sei o que é que estava a referir o CFO, não ouvi as declarações, mas completamente em desacordo com essas declarações, porque os trabalhadores da TAP trabalham mais do que aquilo que teriam que trabalhar muitas vezes e sempre com o mesmo empenho e com a mesma garra e com a mesma determinação, mesmo com cortes salariais e com um futuro muito incerto, nós continuamos sempre a trabalhar. Não me revejo nessas declarações. Sr. Deputado, é alguma coisa que não tenha sido respondida? As declarações eram sobre o pessoal de cabine. Sim, era sobre o pessoal de cabine, mas mesmo sobre o pessoal de cabine eu também tenho o meu trabalho neste momento é diretamente com o pessoal de cabine e eu sei a dinâmica do pessoal de cabine e entendo que não concordo com essas declarações. Muito obrigado. A palavra à Sra. Deputada Rita Borges Macedo Madeira. Sr. Deputado, eu vou ter que lhe pedir desculpa 10 vezes no fim, mas tenho a palavra, faz favor. No mínimo, Sr. Presidente. Bom, muito obrigada. Todos concordamos que a TAP é um ativo inestimável para o país e que deve ser sustentável. Para essa sustentabilidade é crucial o envolvimento das pessoas que nela trabalham. Por isso pergunto se existem negociações em curso com os sindicatos e que impacto terão no futuro da TAP relativamente à sua sustentabilidade e, em particular, à preservação dos postos de trabalho. Temos ouvido aqui hoje também muitas questões sobre a potencialidade do Porto e da sua importância para a TAP. No entanto, temos o Hub Lisboa e eu gostaria de saber, na vossa perspectiva, qual a importância desse Hub para a TAP. Os trabalhadores sabiam que com a privatização de 2015 deixaria de haver a obrigatoriedade de manter o centro de operações em Lisboa a partir de 2021? E, por último, relativamente ao transporte de passageiros para Portugal, nomeadamente no setor do turismo, considera que é fundamental manter o centro de operações em Portugal? Muito obrigada. Para responder, por favor. Obrigada. Eu acho que a primeira não apontei. Vou então começar pela importância do Hub de Lisboa. O Hub de Lisboa é muito importante. O Hub de Lisboa é essencial. O Hub da TAP. O Hub da TAP é em Lisboa e é essencial para o... É centralizador, é a plataforma onde tem mais infraestruturas, mais pessoal, onde estão os organismos de decisão e de controle de toda a operação. E sim, consideramos que é muito importante que o Hub se mantenha em Lisboa, porque
economia do país e o turismo só tem a perder se o hub se sair de Lisboa. Relativamente ao Porto, como já foi dito, e nós entendemos que o Porto tem capacidade para fazer mais, para ter mais movimento, para ter mais operação. Temos infraestruturas, temos pessoal, eventualmente precisaremos de mais pessoal, como em todos os setores, mas creio que tem todo o interesse em crescer. Mesmo realmente o turismo é muito importante para a nossa economia. O Norte tem crescido muito a nível de turismo. Eu diria que o Presidente do Turismo do Porto e Norte está a fazer um ótimo trabalho, mas não posso dizer. Por isso, está no bom caminho o turismo do Porto e Norte. Temos tido números fantásticos, realmente, e faz falta, como aliás todos os autarcas da região Norte e todas as entidades de turismo dizem, faz falta a TAP no Norte. Toda a gente quer a TAP no Norte. O turista da TAP é muito diferente, o passageiro, aliás, da TAP é muito diferente do passageiro das low cost. Nós perdemos já no Porto a posição do Brasil, o Brasil ocupava a 3ª posição de turismo no Porto e já perdeu para os Estados Unidos porque a United vai para o Porto. E nós temos 1 ou 2 voos diários da TAP, mas a United começou a voar para o Porto com muita frequência e os americanos descobriram o Porto, por isso já destornaram os brasileiros. E a TAP tinha todas as condições para fazer essa rota à partida do Porto. Não só São Paulo e Rio, que é o que temos São Paulo e Rio, mas Porto Alegre, temos uma grande comunidade de brasileiros interessados. O turismo do Porto e Norte tem feito várias ações e várias divulgações do Porto e a TAP não está a saber aproveitar esta publicidade da região para poder trazer turistas. Não sei, acho que havia mais... Muito obrigado. Sr. Deputada, faz favor. Eu penso que ficou uma por responder. Sr. Presidente, posso repetir? Faz favor, com certeza. Os trabalhadores sabiam que com a privatização de 2015 deixaria de haver obrigatoriedade de manter o centro de operações em Lisboa a partir de 2021? No momento, na altura, não soubemos já a posteriori. Soubemos a posteriori pela comunicação social e por esta... Não sabíamos na altura com a privatização que o hub iria sair de Lisboa. Se bem que essa privatização, nós nunca nos revimos muito nessa privatização, porque eu acho que uma privatização a acontecer agora, vamos ver o que é que acontece, se for inevitável e se este governo, como está previsto, optar pela privatização, esperamos que seja uma coisa mais pensada, mais séria, que se veja bem quem são os parceiros, em que moldes é que será feita a privatização, que percentagem do Estado é que poderá ficar nesse esquema de privatização, porque a privatização de 2015 foi feita, um bocadinho à pressa. Muito obrigado. Sra. Deputada Rita Madeira, já termino? Já, muito bem. Penso que estamos agora terminamos agora a segunda ronda. Pergunto se algum dos outros deputados se deseja inscrever para a terceira ronda a título individual. Não havendo, queria agradecer ao Sindicato dos Trabalhadores de Transportes de Portugal, à doutora Maria Luís Martins e à doutora Catarina Silva, o facto de terem estado aqui connosco. Agradecer-lhes o vosso testemunho, o tempo que aqui estiveram, o vosso trabalho. Da parte da Comissão de Inquérito, estamos sempre disponíveis para vos ouvir naquilo que entenderem. Não sei se quer dizer alguma coisa na parte final. Sim, eu hoje cheguei bastante cedo, por acaso, e enquanto estive ali à espera, tive aqui umas ideias e gostava de transmitir e de deixar aqui uma nota de alguma esperança. E então dizer só que o STAMP está de consciência tranquila com a representatividade que tem feito, a representação que tem feito dos seus trabalhadores e associados, mas também com a empresa. Temos a consciência de que tudo temos feito para que a empresa encontre um rumo novo.
povo. Sempre estivemos e continuaremos a estar empenhados e com garra e com determinação, como é, aliás, a panágio das gentes do Norte e do povo português em geral, mas nós no Norte temos assim uma... E queremos ainda dar uma palavra de confiança e de esperança e realmente as palavras do Dr. Luís Rodrigues na apresentação que fez aos trabalhadores deixaram-nos com alguma esperança. Acreditamos que vai conseguir fazer uma boa gestão desta fase difícil da empresa, desta passagem ou não, depende do que o Governo vier a decidir. Se decidir pela privatização, que seja efetivamente uma privatização feita com seriedade, com calma, que se procure o melhor parceiro, que a TAP, que o Governo ou que o Estado possa ter alguma participação, que não se abandone a TAP definitivamente, que o hub que a TAP possa manter o seu hub em Lisboa. E nós estaremos para, como sempre, dar o nosso melhor para os nossos clientes, que apesar de às vezes estarem um bocadinho zangados connosco, nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que a TAP continue no bom caminho e que volte a ser um motivo de orgulho para todos os portugueses. Muito obrigado. Muito obrigada. Suspendemos agora os nossos trabalhos e iniciaremos dentro de 5 minutos com a próxima audição. Muito obrigado. Pronto, Catarina.